Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, hoje eu gostaria de falar sobre o Sudão do Sul, que é o país mais novo da África. São 55 países. O Sudão do Sul é o mais novo. E eu quero falar de Dom Carlassare, um bispo italiano, comboniano, que está lá na região de Bentiu. Ele está lá com seu povo. O Sudão tem hoje cerca de 13 milhões de refugiados. Uma situação terrível por causa da guerra. Se Cabo Delgado, em Moçambique, onde eu vivi, tem 1 milhão de deslocados, lá no Sudão tem 13 milhões. O prelado, o bispo, na liderança da diocese de Bentiu, em sua mensagem aos fiéis em vista das celebrações do nascimento do Salvador, reitera a urgência espiritual e material de estender a mão a quem sofre. Este é o dom que podemos oferecer hoje à humanidade ferida, um amor que não conhece limites, uma esperança que resiste, uma fé que abraça e constrói a fraternidade. A violência continua no país africano, mas a igreja está na linha de frente, levando ajuda à população. Essas notícias vindas do Sudão do Sul falam de violência. O mais recente ataque com drones atingiu o importante campo petrolífero de Heglig, em Kordofã Ocidental, atualmente controlado pelas forças de apoio rápido, matando 7 soldados e deixando vários feridos. No entanto, havia um acordo entre os dois exércitos. As Forças de Defesa Popular do Sudão do Sul, as RSF do Sudão, e o presidente sul-sudanês Salva Kiir. Mais um acordo violado na busca por poder e riqueza. Heglig, aliás, é uma pequena cidade fronteiriça entre o estado sudanês de Kordofã Ocidental e o estado sul-sudanês de Unity, e abriga algumas das instalações petrolíferas mais importantes do Sudão. É um entroncamento crucial no oleoduto do Grande Nilo, com 1.600 quilômetros de extensão, que transporta petróleo bruto do campo petrolífero de Unity, no Sudão do Sul, para o Porto Sudão, para exportação. A esperança é uma semente teimosa. O pastor de Bentiu exalta a preocupação, mas também a esperança em sua mensagem a todos os fiéis da diocese às vésperas do Natal. O Natal, afirma ele, é a celebração da proximidade e da fraternidade. Este é o sonho dos meus 20 anos vividos ao lado do povo do Sudão do Sul. Como missionário, diz o bispo, vi luzes e sombras. Testemunhei como a esperança e a cruz se entrelaçam na história deste povo amado por Deus. Compartilhei a alegria do acordo de paz em 2005 e o sonho de um país independente em 2011, que cantava justiça, liberdade e prosperidade, mas também testemunhei a profunda ferida de um conflito interno que dividiu o país e dilacerou seu tecido social, forçou milhões a fugir e os reduziu à pobreza, privando-os das necessidades básicas da vida e ferindo a dignidade de cada pessoa. Contudo, ali mesmo, em meio aos escombros do conflito, o Evangelho me lembrou que a esperança nunca é uma ilusão, é uma semente teimosa, capaz de brotar mesmo em terra árida. Por outro lado, o bispo lembra como Daniele Comboni nunca desistiu de uma missão considerada impossível por muitos. Diz ele: continuamos a acreditar em um mundo onde ninguém seja descartado, onde a vida seja respeitada e a pobreza não seja uma condenação, mas um princípio de solidariedade para construir uma sociedade fraterna.
O sonho é ver um Sudão do Sul onde as crianças possam brincar sem medo, ir à escola, e que para uma jovem não seja mais provável morrer de parto do que obter um diploma do ensino médio. E o sonho se expande ainda mais para ver uma terra onde os recursos não sejam uma fonte de injustiça, mas uma ferramenta para o desenvolvimento. Um país onde a população possa trabalhar e viver com dignidade, sem depender de ajuda humanitária. Escreve ainda o bispo: o Sudão do Sul, uma terra jovem e ferida, é uma parábola viva do Natal, onde a violência, a pobreza e a divisão parecem sufocar a esperança. O nascimento do Filho de Deus continua a revelar-se como o sinal mais radical da proximidade de Deus. Deus escolhe vir ao mundo onde a humanidade geme e espera. Deus escolhe o caminho da pobreza para nos revelar a verdadeira riqueza. Citando a exortação do Papa Leão XIV de Lexite, que começa com as palavras: "Eu te amei", Dom Carlassari acrescenta: "Esta é a única verdadeira riqueza, o seu amor." É uma mensagem que toca profundamente, porque conhecemos a fragilidade do coração humano, incapaz de experimentar a fraternidade, a comunhão e a paz. Mas é precisamente ali que o Senhor encontra a nossa pobreza e a reveste com a sua graça. No Sudão do Sul, como em cada Sudão do Sul do mundo, podemos testemunhar que o amor de Deus conserta o que quebramos, cura o que ferimos e levanta o que pisoteamos. Este é o mistério de Deus em Belém. Não uma proximidade em palavras, mas uma presença concreta que nos eleva, porque Ele precisa de nós, da nossa atenção, do nosso cuidado e do nosso amor, por mais frágeis que sejamos. Em sua mensagem, ele reafirma a força de uma igreja pobre e com os pobres, que não tem medo de sujar as mãos e não busca poder nem destaque, mas sim se inclina para os pequeninos, caminha com eles, escuta, acompanha e se une àqueles que sofrem, porque sabe que sem os pobres não há salvação, não há evangelho, não há igreja e não há futuro. Os pobres são nossos mestres, diz o Papa Leão XIV na Dilexite. Lembra que o amor pelos pobres não é simplesmente um ato de caridade, mas uma participação real no próprio amor de Cristo. Não se trata de fazer para, mas de amar com. Ele reafirma a opção preferencial pelos pobres, o coração pulsante da missão e da profecia da Igreja. Não é uma escolha acessória, mas o caminho para redescobrir o Evangelho em sua pureza. Como disse Daniel Comboni, os pobres são nossos mestres, aqueles diante dos quais tiramos as sandálias, porque neles habita a presença de Deus. Os pobres não são meros destinatários de ajuda, são sujeitos ativos, mestres silenciosos, os primeiros evangelizadores. Suas feridas falam ao nosso orgulho, sua fé desafia nossa certeza, sua esperança nos mostra o caminho da conversão. Queridos irmãos e irmãs, são palavras profundas, duras, do bispo Dom Christian Carlassari, do Sudão do Sul, para onde nós vamos destinar, nesse final de ano, uma parcela da nossa contribuição, uma parte para Pemba, para a Diocese de Pemba, em Cabo Delgado, Moçambique, e uma parte para esse bispo do Sudão do Sul, que enfrenta lá uma guerra terrível com 13 milhões de refugiados. Quando soubermos como fazer para ajudar, ajudemos, colaboremos, para que eles tenham dias melhores, para que esses bispos tenham como ajudar a sua população. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.